vamos voltar para cá, para nossa realidade. Doutora Ivone Zegger está aqui para a gente responder perguntas, para a gente resolver problemas. É verdade. O príncipe deixa ele lá, e o tio daqui a pouco está indo embora, não é mesmo, doutora? Graças a Deus. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem eu estava vendo a notícia de que agora quem não pagar multa de trânsito, multa de carro, vai ficar com o nome sujo na praça. Você não acha isso inconstitucional? Isso é bastante inconstitucional, mesmo porque, observa bem, pagamento de multa não significa que necessariamente essa multa, primeiro, deve ser devida, ela deve optar, as pessoas podem optar por recurso, elas ingressam e obtêm recurso, mas normalmente e infelizmente nós temos as JARes, os julgadores que julgam as multas e a gente fica assoberbado e fica bobo de ver que eles não respondem. Quando respondem, sempre é negativo. Então, eu pergunto a você, você me faz uma questão, é inconstitucional? Muito provavelmente, porque você já tem uma multa que já é uma sanção. E você vai ter ainda uma outra sanção, que é colocar seu nome no Serviço de Proteção de Crédito. É óbvio que isso é, primeiro, inconstitucional, porque você não penaliza alguma coisa duas vezes. Eu não sei não, isso vai dar muita discussão, com certeza. Vai. Porque chegou-se à conclusão que 10% das pessoas multadas não pagam, e isso dá um montante de 456 milhões de reais. Então, que no caso a prefeitura perde, né? O governo perde. Então, eu quando vi a notícia, lembrei, falei, amanhã a doutora Ivone está lá, eu vou perguntar. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai entrar. Mas com certeza, e principalmente porque o que nós temos de resposta dos órgãos que devem verificar as multas, que devem verificar os recursos, e que as respostas normalmente são todas, com raras exceções negativas, isso é muito grave, isso é muito sério. Bom, queria dar uma passada com você numa seguinte situação. Pois. Um menor tem bens em seu nome. Sim. Ok? Mas esse morre. Enfim, faleceu. Como é que ficam esses bens? Quem vai administrar esses bens? Olha, essa pergunta foi excelente e nós precisamos lembrar, infelizmente lembrar, o acontecido semana passada, quinta-feira da semana passada, com essas crianças que foram brutalmente assassinadas. Essas crianças, na realidade, elas estão, até neste exemplo seu, elas podem estar nesse seu exemplo. Certo. Então veja só o que acontece, olha que sério que é isso. Imagine uma criança que recebeu, por parte dos pais ou dos avós, uma doação em vida. Um terreno, uma casa, um apartamento. Uma poupança. Um automóvel, alguma coisa em nome dela. Como faz? Primeiro, quando ela é menor, os pais são os responsáveis. Portanto, a responsabilidade é dos pais e eles devem administrar esses bens. Só que, se acontece o falecimento dessa criança, normalmente a gente pensa sempre no falecimento dos mais velhos. Dos mais velhos, lógico. Dos pais, dos avós, mas ninguém lembra que uma criança, por exemplo, um desses adolescentes, um desses jovens que foram brutalmente assassinados, eles poderiam ter, sim, um imóvel em nome deles, uma doação feita em vida por pai, avós, o que fosse, uma poupança em seu nome, algum bem que ela tem. Muito bem, o que acontece no falecimento? Vamos lembrar, sempre eu conto aqui, eu vou relembrar vocês. Você tem que seguir uma ordem de vocação hereditária. Ou melhor dizendo, você não consegue escapar. Este jovem, quem são os herdeiros? Vamos supor que uma dessas jovens tivesse um filho. Se ela tiver um filho, o herdeiro é esse filho. Vai direto para o filho? Direto para o filho. Mesmo sendo uma doação antecipada, o que for, se há uma propriedade, se alguma coisa em nome, pode ser uma poupança, uma conta corrente, o que for, vai para o filho. Se ela não tiver filho? Não tiver filhos, em seguida, lembrem-se, vai para os pais, vai para os ascendentes. Os pais, por exemplo, não são vivos. Quais são os próximos à linha? Os avós.
Aí você me pergunta, espera um pouco, ela tem, essa adolescente, esse jovem, tem avós por parte de mãe e por parte de pai. Quem serão os escolhidos? Certo. Os 4. Ah, divide. Se os 4 estiverem vivos, você vai dividir aquele bem, aquela propriedade... Em 4 partes. Em 4 partes. Suponhamos que só um avô de uma parte e uma avó da outra parte. Divide em 2. Divide em 2. Aham. Tá? E suponhamos, não há avós, não tem. Em seguida, se forem casados, evidentemente, jovens menores de 18 anos, podem até ser casados, mas o cônjuge, vamos lembrar que o cônjuge sempre estará equiparado, mesmo com o filho e mesmo com os ascendentes, dependendo do regime de bens. Mas, se não houver nem filhos, nem pais vivos, avós, o cônjuge, não estou falando do companheiro. O companheiro tem uma outra situação. Suponhamos que não há nenhuma dessas pessoas. A ordem da vocação hereditária, imediatamente, na falta, sempre na falta deles, serão os irmãos. Então, os irmãos, se ela tem 2 irmãos, os irmãos irão dividir igualmente esse valor. Não tem irmãos. Sobrinhos, em seguida, essa é a escala, sobrinhos, tios e, por último, os primos, chamados primos, irmãos. Veja, este é, erroneamente, a população, popularmente, a gente chama primo irmão, primo de primeiro grau. Mas, na realidade, os primos são o 4º grau, na ordem da vocação hereditária e para por aí. Se tiver primos mais longínquos, esses não recebem nada. Direito. Muito bem. E isso com relação a qualquer bem. Poupança, enfim, um imóvel, né? Exato. Mas é importante a gente falar porque, enfim, é da vida, né? Tem uma coisa muito importante que eu gostaria de lembrar, e o público deve estar muito preocupado com isso. Muitas vezes você imagina que você tem um filho jovem menor. E você tem vontade você comprou uma casa e você quer deixar uma casa, um terreno em nome dele. Se ele é menor, como você faz? Você sabe que tem muita gente nessa situação. Quer já passar bens por nome dos filhos menores. Eu aí peço um pouco de cuidado para vocês, porque se você for vender este imóvel em seguida e precisar da assinatura, evidentemente, deste menor, ele só vai poder vender, primeiro, com autorização judicial. O Ministério Público tem que se manifestar. Provavelmente, se ele tiver 16 anos, vai precisar ser emancipado. Quando tiver maioridade, 18 anos, aí sim. Mas eu sempre peço para tomar muito cuidado, porque passar um bem em nome de menor tem muita preocupação. Muito bem, vamos atender aqui os nossos telespectadores. Essa amiga não tem nome, mas ela pede para não ser identificada. Ela diz que meu pai e minha mãe são separados, mas não no papel. Meu pai mora com outra mulher há mais de 10 anos. Ele tem uma casa no nome dele e da minha mãe. Eu gostaria de saber se, caso houver o falecimento do meu pai, se essa mulher tem direito a esta casa, sendo que foi adquirida quando meu pai ainda morava com a minha mãe. Então, doutora Ivone, o que pode responder para nossa amiga? Que o amigo, não sei quem é. Nossa amiga ou nosso amigo? A sua resposta é não. Esta pessoa que convive com seu pai hoje, ela terá direito a alguma coisa que eles venham a comprar, venham a adquirir posteriormente ao divórcio de seu pai, posteriormente à união estável, que eles ou têm um contrato de união estável ou devem comprová-la judicialmente. Mas só morar junto, não tem papel nenhum. Não tem problema. Morou junto ou mesmo não há. Vamos lembrar, hein? Para você ter a confirmação da sua união estável, não necessariamente hoje o judiciário necessita que você esteja morando sob o mesmo teto. Você pode, inclusive, morar cada um na sua residência. Não há necessidade. Mas, obviamente, vamos lembrar, para você comprovar uma união estável, obrigatoriamente você tem que ter alguns requisitos. Você tem que ter, principalmente, convivência pública, contínua e duradoura. Ou melhor dizendo, você não pode começar a namorar, aí depois separa, namora com outro, separa, volta, vai ver. Esse vai ver não é contado. Portanto, tem que tomar cuidado. Então, esta mulher tem direito, sim. Se os 10 anos foram contínuos,
Se os 10 anos foram mas no contínuos, caso, então. mas não esse imóvel que ele cita. Esse não. Esse não, porque se não Ele foi já feito, tinha antes de morar tinha, com ela. E é de direito do pai e da mãe dele. Tá, muito bem. Aqui nós temos outra pessoa que não quer ser identificada e diz o seguinte, que tem um imóvel que comprou na companhia de uma companheira, eu tenho um outro filho com outra mulher de um relacionamento anterior, e se eu morrer, essa companheira fica com a minha pensão? Nosso relacionamento é péssimo, moramos no mesmo imóvel, pois eu também tenho um filho com ela. Detalhe, ela tem curso superior e exerce. O meu outro filho terá direito a esse imóvel que eu moro com esta pessoa? Você entendeu? Bem, me parece que nós entendemos. Eu tenho um outro filho com outra mulher, de outro relacionamento. Muito bem. Se eu morrer, minha companheira fica... A companheira atual, ele quer dizer? Sim, me parece que sim. Uhum. Então vamos responder. Se esse imóvel, o que for comprado durante o tempo que você está com ela, nesta união estável, repito, morando sob o mesmo teto, ou mesmo que vocês não morem sob o mesmo teto, mas aí vocês precisam, evidentemente, comprovar. Mas ele comprou aqui, doutora Ivone, ele comprou com esta mulher. Perfeito, ele comprou com ela. Comprou com ela. Perfeito. Só que ele pode ter comprado com ela, não há nenhum instrumento, há só um instrumento que diz que ele é o proprietário e ela, para ter direito, deverá provar que está numa união estável durante esse tempo e que comprou este imóvel. Muito bem. Vamos lembrar uma coisa que não quero que vocês se confundam. Quando você tem filhos, independentemente se foi do primeiro casamento, de um relacionamento fugaz que você teve, não importa um filho adotado, um filho que resultou de uma inseminação artificial. Não importa. Filhos, para a Constituição de 88, a nossa última Constituição nova, para esta função, ou melhor, filhos são iguais, portanto, todos são herdeiros. Na sua pergunta, a resposta é sim, todos eles terão direito à sua parte e, evidentemente, dessa sua companheira, o filho dela terá parte dele. Ok.